Fala galera, sejam bem-vindos ao Toca Me Voe, o nome do novo quadro aqui da parceria entre Canal Perfil Futebol e Los Futebólicos. Hoje a gente está aqui no Los Futebólicos, comigo Mauro Maia, Yuri Silva e Thiago Damulakis. E hoje a gente vai falar sobre o Everton, né? No primeiro episódio que está lá no canal Perfil Futebol, a gente falou sobre o Arsenal de Arteta e hoje a gente vai falar sobre o atual líder do campeonato inglês, o Everton, comandado por Carlo Ancelotti. Antes disso, antes da gente partir para o principal assunto, que é o Everton, peço para vocês, é claro, deixarem um like aqui no vídeo, que é muito importante. Também se inscreverem nos dois canais, tanto aqui no Los Futebólicos quanto no canal Perfil Futebol. E também seguir a gente nas redes sociais, né? Muito importante seguir a gente no Instagram, principalmente, que é onde a gente mais participa, né? Também no Twitter, mas o Instagram é onde a gente está mais ativo, @Perfil Futebol e @Los Futebólicos. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E também lembrar para vocês que a gente tem feito a parceria nos dois canais, inclusive nas lives também, né? A gente tem feito transmissões ao vivo dos jogos do campeonato inglês, do campeonato italiano, de outros campeonatos também, lá no canal Perfil Futebol. E aqui no Los Futebólicos nós temos as lives interativas aí com o Yuri, com o Mauro e também com o Marcos. Os três sempre fazem uma live todo domingo para falar de dois temas, né, principais ali, mas claro, acaba caindo aí para outros tópicos, até porque falar de futebol é sempre muito bom. Mas então não percam aí as lives do Los Futebólicos no domingo e também os jogos, as transmissões das partidas nos finais de semana no canal Perfil do Futebol. Vamos falar do Everton, vamos falar do atual líder do campeonato. São 12 pontos nos primeiros 4 jogos, 4 vitórias, nenhuma derrota até agora. O Everton que está aí sendo comandado pelo Carlo Ancelotti e teve a chegada de bons reforços nessa janela de transferência, principalmente o James Rodrigues, né, que veio do Real Madrid em baixa, já não vinha apresentando um bom futebol há umas 2, 3 temporadas, e agora chega no Everton já mostrando a que veio, né, fazendo gol, dando assistência, tá jogando muita bola ao colombiano. Chegou também o Alan, o Doucouré, outras contratações que a gente vai falar mais pra frente, mas vamos começar aí, Mauro, falando sobre esse Everton que tá inspirando uma boa temporada finalmente, né, depois de estar estagnado aí por muitos anos, até gastando milhões em contratações nos últimos anos, mas não sai do lugar que é ali o 10º lugar, 11º, meio da tabela, né? Com certeza, com certeza. E aí eu vou pegar o final da sua fala para poder iniciar a minha, né? Porque todo bom debate corre dessa forma, né? E aí Claro. o Everton, que depois do David Moyes, né, que só saiu para pegar aquela bomba relógio do Manchester United, o Everton ficou sem uma identidade própria, né? E se tentou muita coisa desde aquele momento, né? O Roberto Martinez, o Ronald Koeman, o Marco Silva, treinadores que não têm necessariamente pontos de interseção, né, entre os seus trabalhos. E isso acabou trazendo ao Everton temporadas muito inconstantes, apesar de gastos vultuosos, né, em determinadas janelas, né, como foi nessa, mas até a gente chegar nos gastos dessa janela e nos nomes também dessa janela, acho que a gente precisa falar de ninguém mais, ninguém menos do que Carlo Ancelotti, né, ele que é um discípulo aí do Arrigo Sacchi, grandíssimo treinador italiano, que ele foi auxiliar, na verdade, do Sacchi, né? E aprendeu bastante com seu mestre, né? O Ancelotti não é tão bom quanto ele, na minha opinião, mas acho que está entre os grandes, sim. Doa quem doer, né? O Ancelotti tem trabalhos excelentes aí pela Europa e é um técnico que merece todo o respeito. Mas, enfim, como o professor Tite, né? Nosso queridíssimo Tite, que ganhou hoje, né? A gente está gravando o vídeo logo depois da vitória da seleção brasileira, fala, eu acho que o Ancelotti ele é a personificação do equilíbrio, né? E realmente é um técnico que sabe tomar decisões simples nos momentos adequados, né? Sabe aplicar modelos de jogo mais simples no momento adequado e ao mesmo tempo também sabe trabalhar com modelos mais complexos quando há necessidade. E esse Everton tem muito disso, né? Porque ele preserva muita coisa que ele implementa no time, no primeiro momento, naquele 4-4-2, um 4-4-2 bem clássico italiano, né, com uma subida dos laterais muito presentes, principalmente o Digne, né, que o Lucas Digne, que não mudou, ele continua fazendo isso, mas ele implementa dentro desse modelo de jogo atual, né, que já é modificado, já é um 4-3-3 ali, que obviamente que o desenho ele se modifica bastante nas fases do jogo, mas a gente tem ali um jogo que é mais central também, diferentemente da temporada passada, que era um jogo muito dos laterais, né? Muito dos laterais e dos pontas que internalizavam. E hoje a gente já vê diferente. O Alan é uma peça fundamental nesse sentido. Então, acho que a gente pode começar desta forma, né? Mas aproveitando que eu estou fazendo, Paulinho, diversas lives aí no Instagram com o Yuri, e a gente fez diversas lives também, né, sobre o mercado de transferência,
eu já vou puxar dele, rapaz, que eu quero saber dele. O que é que ele achou do mercado de transferência do Everton, né? E como que ele entendeu, principalmente a figura do James Rodrigues, que é a estrela desse elenco. Bom, Zé, essa tabelinha aí tá vindo marcada já, né? Desde lá das lives do Insta. Todo domingo tem também. Com o Paulinho lá a gente faz também no perfil do futebol. Então é isso, vou matar no peito e descer. Eu acho que as contratações foram boas. Alguns times ali a gente pode citar até o Tottenham, acho que contratou melhor. Mas eu acho que o Everton ele foi pontual nas contratações. Ele foi cirúrgico, digamos assim. E aí não tem como não falar do Ancelotti. Eu acho que nessa fase atual, assim, digamos assim, do futebol, né, Guardiola para cá, eu acho que o maior destaque do Ancelotti é essa simplicidade, não sendo confundida com uma coisa banal. É muito interessante quando ele vai para o Real Madrid, né, por exemplo, o Ancelotti, ele mantém muito do estilo de jogo que já está ali, e ele faz uma pequena mudança que para mim é fundamental, eu sempre converso isso, que é puxar o Di Maria para jogar por dentro. Ele joga como um meio campista, né? E aí ele consegue ajudar na transição defensiva, o Di Maria voando naquela fase, ele e o Cristiano jogavam nas pontas, ele puxa o Di Maria por dentro. E com esse simples movimento, eu acho que dá o diferencial necessário para o Real ser vencedor naquele período. E no Everton não foi diferente, ele chegou no meio da temporada passada, ele não faz grandes mudanças, ele vai adaptando com o que o time tem. E aí, nessa temporada, ele identificou essas posições. Eu acho que a contratação do Alan é muito boa. Acho que a própria contratação do Godfrey, isso, o zagueiro, no deadline day. Para mim ele faz uma leitura boa ali, porque o Mina, que vem jogando, por exemplo, ele ainda não conseguiu ser regular, né? Desde a temporada passada, na temporada retrasada, ele não conseguiu uma regularidade no Everton, na Premier League, de modo geral. E isso acontece com bons zagueiros, né? A gente pode citar no Tottenham o Davinson Sanchez, que chega muito bem do Ajax e não consegue ter essa regularidade. Então, para mim, ele foi pontual nisso também. E acho que o Everton tem tudo para ter aquela temporada que há muito tempo não tem. Porque acho que o Everton é aquele time que sempre se espera alguma coisa e ele sempre fica aquém dessa expectativa. Como o Paulinho citou aí, gastando às vezes milhões. E aí, nesse caso, eu compararia um pouquinho ali com o West Ham, né? Aí eu acho que o West Ham fica muito lá para baixo, mas o Everton, ele fica um pouco acima, mas é sempre aquela expectativa de quebrar a barreira, né? De chegar ali no Big Six de fato. Subiu o degrau, né, Yuri? Exatamente. E há muito tempo não consegue. Eu acho que o Ancelotti é uma peça, e o próprio Rames, nesse contexto, é uma peça que pode fazer diferença nesse ano. E, inclusive, eu queria saber aí de Thiago, né? Não sei se ele concorda com essa chegada do Rames, que pode ser essa subida de nível do Everton, ou se ele acha que outra contratação foi mais importante, não pelo nome necessariamente, mas pelo funcionamento do time ou coisa e tal. O que eu acho bastante interessante é que o Everton ele tinha um problema no meio de campo, que era um problema claro. E aí o Everton basicamente comprou um meio de campo inteiro novo, né, com o Alan, do Correia e o Rames. E foi muito eficiente, né? Porque mudou o nível de produção completamente. E às vezes as contratações não são nem elas por si próprias a grande diferença, mas elas potencializam outros jogadores que já estavam no elenco. E pode ser o caso do Calvert-Lewin. Na temporada passada, eu estava olhando aqui as estatísticas, ele já fez a mesma quantidade de gols que o Richarlison. Né? Que é uma coisa que até me surpreendeu, eu não acompanho o Everton tão de perto assim, eu nem tinha noção que o Calvert-Lewin tinha tido uma temporada tão boa. E aí nessa temporada agora ele tá voando, né? Já fez 6 gols em quantos jogos? 5 jogos? São 4 até agora. São 4. Então uma média altíssima. E então o Everton basicamente comprou um meio de campo novo e que potencializou um atacante que eles já tinham. Então, sucesso total as contratações. E o Rames me surpreendeu no sentido de que o Ancelotti ele teve um trabalho no Napoli que, ao meu ver, foi um trabalho muito fraco. Os jogos todos que eu vi do Napoli eu achei bastante decepcionante o trabalho, inclusive pelo Ancelotti ser conhecido como um treinador bastante ofensivo, de muita produção ofensiva, e o Napoli, justamente no ataque, era um time muito aquém do que vinha sendo até em temporadas anteriores, né? E aí, quando ele chega ao Everton, ele mantém o 4-4-2 que ele estava usando no Napoli, e o Everton não tem um grande salto, e aí
Eu confesso que eu fiquei com aquela sensação de será que o Ancelotti tá chegando num momento em que a gente pode, sei lá, comparar ele com o Luxemburgo, no sentido de um treinador que ficou no passado. E aí chega nessa temporada, ele muda o funcionamento do Everton, né? Muda o esquema, traz jogadores de características diferentes das características dos jogadores que eles tinham, porque o Rames, que é basicamente um armador jogando aberto, é muito diferente das opções que eles tinham com o Walcott. Com o Iwobi até nem tanto, que o Iwobi também tem um aspecto de criação, mas é muito diferente do Walcott, muito diferente dos outros jogadores que vinham atuando por ali. Inclusive com o Ancelotti era outra coisa esquisita pra mim, era ele usar a dobradinha do Coleman com o CDB, né, no lado do campo, os dois laterais. Enfim, aí ele fez essas modificações todas e o time encaixou, né? Então, surpreendente pra mim. E vamos ver no que vai dar, porque sinceramente o elenco melhorou, claro, mas manter a regularidade nos 38 jogos da Premier League é bem complicado. Para mim é surpreendente também. Aliás, eu tinha muitas dúvidas em relação ao Everton, como eu tenho todas as temporadas praticamente. Acho que todo mundo. Você e todo mundo. Até o mais otimista torcedor do Everton também tem dúvidas em relação ao funcionamento da equipe, né? E eu achava, muito por isso que o Thiago falou, eu também já estava achando o Ancelotti mais um treinador meio que ultrapassado, até porque realmente os últimos trabalhos dele não foram bons, né? Até no Bayern de Munique também ele não deu certo. Então realmente tinha essa dúvida na minha cabeça, que eu achava que ele não ia mais conseguir fazer esse elenco render. Mas como o Thiago falou também, que contratou meio que um meio campo novo, né? Deu novas alternativas para que ele pudesse encontrar soluções aí para o time funcionar. Mas essa era uma outra dúvida, porque quando você contrata um meio campo inteiro novo, geralmente demora para que os jogadores possam criar ali um entrosamento, que as coisas possam funcionar. Mas estão funcionando desde o início agora. Então é uma notícia muito boa para ele e para o torcedor do Everton. Agora eu também acho que é complicado você manter essa regularidade até o final da temporada. Será que teremos mais um Leicester? Não acho que seria um Leicester, até porque não me surpreenderia o Everton ganhar uma Premier League como o Leicester surpreendeu naquela época, né? Até porque a diferença de investimento é completamente diferente. O Mahrez foi contratado por 500 mil libras, ou 3 milhões, não lembro agora. O Vardy foi por 500 mil libras, eu acho. Mas enfim, foram contratações assim que o clube não gastou praticamente nada e juntaram ali e deram certo. No caso do Everton, gastou-se muita grana, trouxe agora um jogador. Milhões. Então, trouxe, e fora os outros milhões que foram gastos nas temporadas anteriores para formar esse elenco daí, né? E Vardy também foi 1 milhão, só para ficar registrado. Aí. Vou procurar aqui os outros também. Procura Mahrez aí também para confirmar. E o que eu estava falando agora eu esqueci. Mas enfim, é isso. O Everton para mim não seria uma surpresa grande como foi o Leicester, mas ainda assim é uma surpresa o time conseguir manter essa regularidade até o final e chegar ali brigando pelo título. Não vejo isso. Vejo muito como o Arsenal. Acho que os dois vão ter condições de brigar por uma vaga na Champions League nessa temporada. Acho que o Everton ainda seria um passo muito ainda maior do que o do Arsenal, né? Porque o Arsenal vem disputando a Europa League já aí nas últimas temporadas, diria que está mais próximo de voltar a uma Champions. E o Everton não vem disputando a Europa League, então acho que já se classificar para uma Europa League já seria bom, talvez ali na 5ª ou 6ª posição, mas eu acho que tem sim condições de brigar, se conseguir manter a regularidade, é claro, brigar por uma vaga na Champions. Agora, essa briga pela vaga na Champions vai ser acirrada, porque é muita gente concorrendo aí a esses 4 primeiros lugares. Só para completar a informação, o Mahrez foi 400 mil libras e o Kanté foi 5 milhões e meio de libras. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com o Everton é para a gente não se empolgar, né, com o Everton e com o próprio Ramos. São 4 rodadas de Premier League e desses 4, 3 jogos, né, tava lembrando aqui, foi o West Bromwich, o Crystal Palace e agora o Brighton. Então, são times que eu vejo que vão ficar na parte de baixo da tabela, que eu imagino isso. E acho que, tipo assim, ele fez o que tem que ser feito, né? Ganhou, na maioria dos jogos convenceu. No próprio jogo contra o Tottenham, que é o jogo de maior destaque, que foi a estreia na Premier League de ambas as equipes, foi um jogo igual,
mas o Everton teve muita chance de fazer gol, não só o que fez, foi aquela partida de estreia do Rames que chamou a atenção de todo mundo, aquele buraco, aquele espaço que ele conseguia aproveitar, e ali que a gente viu até que esse modelo que o Ancelotti deve ter pensado para o Rames, né, de jogar aberto e trazer para o meio com o Richarlison sendo acionado pela outra ponta e o Calvert-Lewin na frente. Então acho que a gente só precisa ter uma calma, que o campeonato ainda tem, como o Paulinho disse, tem muita rodada pela frente, e eu acho que as rodadas mais difíceis, inclusive, começarão a vir por agora aí, que já tem o derby, né, pela frente contra o Liverpool. O derby é uma grande prova de fogo, Yuri, para a gente poder ver realmente o nível desse time do Everton. Obviamente que ele encara o time do Mourinho ali no início, e é um grande jogo do Everton, a melhor apresentação do Everton até o momento, eu diria, né? Não só porque era o time do Mourinho, mas pela qualidade das peças, né, do adversário. Realmente tá um nível acima do que Crystal Palace, né, Brighton, é um time melhor do que os últimos adversários. Mas eu acho que, assim, diante de tudo que vocês falaram, eu queria tocar num ponto importantíssimo, que foi o Thiago que trouxe, que é justamente essa melhora, né, dos colegas de equipe diante da chegada dos reforços que preenchem ali o meio, né? Eu acho que o sucesso desses jogadores que entraram no time agora se devem ao fato de que 2 dos 4, né, no caso o Alan e o James Rodrigues, já são jogadores conhecidos do Ancelotti, né, que já trabalharam com ele em determinados momentos, o James principalmente no Bayern, e aí fazendo esse lado de campo, e muitas vezes até como interior, e o Alan que jogou com o Ancelotti, né, no Napoli, nesse 4-4-2, né, principalmente, e já é um jogador conhecido, então é muito mais fácil de inseri-lo. Para e passo a isso, né, no mesmo passo, digamos assim, para ficar mais tranquilo, é latim, pô. No mesmo passo, advogado tem 10. No mesmo passo, né, digamos assim, ainda tem a situação de que o time do Everton montou um coletivo, né, e inserir esses jogadores é muito mais fácil. E aí, coletivo, não estou falando do elenco brilhante, mas de um funcionamento de equipe. Então é muito mais fácil de você inserir essas peças, né, no elenco. E a gente tem movimentações muito interessantes que surgem a partir de agora. No momento anterior, né, onde tínhamos o Tom Davies ali no meio-campo, era um meio-campo um pouco criativo, e o Schneiderlin também, né, que acabou, de certa forma, um jogador que flopou, né? Acho que dá para dizer dessa forma, né? Acho que dá para falar que o Schneiderlin flopou. E não era um meio tão criativo, por isso que o jogo se dava pelas laterais, e agora a gente tem o Alan ali na frente da zaga, né, como um single pivô, como eles falam na Inglaterra, e acaba sendo um articulador ali na frente de zaga, né? Muitas vezes oferecendo alternativa para os três, né, que ficam. Muitas vezes o André Gomes até recompõe para poder fazer esse jogador mais na base da jogada. O André Gomes até que cresceu de produtividade com o Ancelotti, né, melhorou muito. É um jogador que eu particularmente não teria no meu time, né, mas preciso reconhecer que ele melhorou com o Ancelotti, né, e acaba sendo, ao lado ali da primeira linha, um distribuidor nesse momento ofensivo. Além do Alan, a gente tem o Doucouré, né, que um infiltrador, é um jogador que a Premier League gosta muito, né, porque é o famoso box-to-box, né, um jogador que chega, pisa na área, em determinados momentos é elemento surpresa, né, ele, assim, às vezes até caindo pelo lado, e o James, que, por ser conhecido do Ancelotti, é um jogador que cai de fora para dentro, internaliza muitas vezes, e acaba sendo, ora, um 10, né, armando o jogo, e até em determinada altura do campo, conseguindo se valer da sua qualidade nesses passes longos direcionados, né? Tanto para o Dini, que joga muita bola com o Ancelotti, né? É incrível como cresceu de produção com o Ancelotti, e o Richarlison também, que vem sendo utilizado mais pela esquerda, mas em determinados momentos ele fecha mais como um segundo atacante e fica ali se valendo das segundas bolas, né? Muitas vezes que o Calvert-Lewin faz a parede, ele chega, ou então até uma bola rebatida, né? E o Richarlison chega para finalizar. O Richarlison, que o Ancelotti falou, né? Já disse. Você tem que fazer mais de 20 gols nessa temporada. Eu quero que você faça mais de 20 gols. E seria maravilhoso, né? Porque quem ganha não é só o Ancelotti e o Everton, também a seleção brasileira, que o jogador do nível do Richarlison caberia em qualquer das seleções aí grandes, né? De grande porte do cenário mundial. Joga muito. O Richarlison, inclusive, pode fazer as 3 funções ali na frente. Qualquer função que você colocar para ele fazer, ele faz ali na frente muito bem. Eu queria pedir para o Thiago colocar a outra tela que a gente fez aqui, né, só para ilustrar um pouquinho melhor
como vai funcionar o time do Everton, vocês podem até explicar Mas melhor aí. Mas uma coisa, o Mauro falou aí que o Ancelotti falou pro Richarlison para ele fazer 20 gols, mas quem parece estar próximo dos 20 gols aí é o Calvert-Lewin, se continuar desse jeito. Qualquer um que chegar tá bom, né, Paulinho? 20 Pois gols é. aí, qualquer um que chegar tá bom. Se os dois chegarem, então, aí vai ser difícil tirar o título do Everton, hein? Paulinho, eu queria ver, você vai deixar Mauro dizer que o André Gomes melhorou esse papo. É verdade, ele melhorou, mas pior também é um pouco difícil, né? Não, Concordo, mas a gente tem que ser justo, pô. Realmente não é nem sombra daquele André Gomes que a gente viu no Barcelona, né? Realmente melhorou. No Valência, eu Você diria, viu, porque Yuri, no que eu Barcelona... falei logo, né? Não, é isso que eu tô Você falando. viu que... Ele melhorou em relação ao que era no Barcelona, bastante. Você viu que eu falei logo, né, Yuri? É um jogador que eu não teria no meu time, né? Eu prefiro que fique longe do meu time. Inclusive, todos sabem aqui que eu torço pro Liverpool, né? Então que fique do lado azul de Liverpool. Tá ótimo, tá excelente pra mim que ele fique por lá. Eu não sei se o Thiago vai concordar, mas o André Gomes, pra mim, ainda é quem deixa a desejar. Nesse meu campo todo trocado aí, ele que tem sendo usado ali, não vem jogando mal, mas aí também eu acho que é o que vocês já falaram. Eu acho que o time inteiro, né, tá encaixado e tem funcionado isso, mas eu acho que ele ainda continua sendo quem fica quem nesse meio campo. Mas também não sei se o Tom Davies é o cara pra... Eu preferiria por uma questão de que base, pra mim, tem prioridade. Se tá jogando igual ao cara que tá ali, eu boto o cara da base. Mas não sei o que o Thiago acha. Fala aí, Thiago. O André Gomes realmente é o ponto mais fraco desse meio. Eu gostava dele no Valência, mas a participação dele no Barcelona achei bem fraca, né? E no Everton ele não fez muito também, então... Realmente essa é uma posição que o Everton poderia ter uma peça melhor. Inclusive, já no último jogo, o Sigurdsson foi titular. Tinha entrado também no jogo anterior, que foi contra o West Bromwich, né? O último foi contra o Brighton. O Sigurdsson já foi titular nessa função. É uma função um pouco diferente, né? Já que o Sigurdsson tem características diferentes. E tem idade também, né? Que o Sigurdsson já é mais veterano. E talvez seja até o caso do Sigurdsson tomar a posição do André Gomes depois, não sei. Mas... de fato, essa é uma posição que o Everton pode melhorar. A gente nem precisa discutir isso, eu só vou largar isso aqui, que o Iwobi surgiu como um 10 no Arsenal, e eu acho ele bastante interessante no papel de criador, eu não ficaria surpreso dele ter uma chance aí e jogar bem. Mas enfim, não quero entrar nessa discussão. Olha aí, já pensou em Iwobi de 10 lá no Everton? Não, deixa a camisa 10 aí pra quem quiser pegar. O Iwobi fica bem. O Iwobi fica bem do jeito que ele tá, né? Acho que ele tá bacana dessa forma no banco. Acho que tá bom, né? Tá ótimo assim. Mas o que vocês acham do Sigurdsson? Você acha que tem condição de ser titular aí nesse time ou não? Eu acho que ele é um jogador bem criativo, mais do que o André Gomes, né? Nesse jogo em específico contra o Brighton, a gente vê que em determinados momentos houve uma alternância desse jogador que regressa mais, né, do meio campo para a base da jogada, para construir, né, juntamente com o Alan, oferecendo mais opção, tanto do Corrêa quanto o Sigurdsson. O do Corrêa que está mais acostumado a ser um jogador de infiltração, né, a gente viu nos 3 primeiros jogos isso acontecendo bastante, e até no último também, no jogo do Brighton, depois que o Delphi entra, ele dá essa sustentação maior, né, entra no lugar do Coleman, né, e ele acaba dando essa sustentação maior na linha defensiva, liberando mais esses meias, né? Fica mais na base da jogada do Delphi, que é o polivalente Delphi, né? E nem tão bom assim, mas o polivalente Delphi. Aí a gente tem que ser justo, né? E acho que ele pode ajudar sim, acho que é um jogador que tem criatividade, um jogador experiente, como o Thiago falou, e é um jogador que, no aspecto ofensivo principalmente, oferece mais do que o André Gomes. Alguns times recentes jogam assim, né? Jogam com um cara armando de fora para dentro e um armando já por dentro. Eu posso citar aqui no Brasil, por exemplo, o Corinthians, que jogava com o Jadson, armando de fora para dentro, e o Rodriguinho em um tempo. O próprio Renato Augusto também já fez essa... Nossa, agora vai bater uma saudade na torcida do Corinthians, hein? Pô, e se mais... pegar o momento de agora, então... E mais do que isso, Yuri, você foi perfeito porque o entrosamento está tão grande e o Toca Me Voe é tão adequado que a gente começou aqui falando de Tite
E você está praticamente terminando o vídeo, voltando aí para o comandante da seleção brasileira, né? Então, como o Yuri falou, né, no começo do vídeo, é a dupla que o Brasil aprendeu a amar, rapaz, dentro do Los Futebólicos. Marcos vai ficar com um pouco de ciúme nessa, mas é por aí, acho que é por aí. São um pouco, né? E o Sigurdsson, ele tem essas características. Ele é um jogador alto, ele consegue chegar bem na área, e ele tem uma finalização de meia distância também muito interessante, né? A grande dúvida aí fica pela questão física, né? Como o Thiago já citou, a própria idade e o físico mesmo do Sigurdsson, que nunca foi seu forte. Então, para fazer essa função de ir e voltar, o que pode salvar ele nessa questão é jogar ali do lado do Richarlison, que é um cara que se doa bastante, que consegue ir e voltar durante o jogo inteiro. Mas é isso, eu acho que pode ser uma alternativa, principalmente pela concorrência dele, né, que é o André Gomes, que para mim é complicado. Muito bem, é a vaga que está em aberto então aí no time do Everton. Vamos ver qual vai ser a opção, qual opção vai ter ali, vai ter o Carlo Ancelotti no decorrer da temporada. Mas a gente vê aí que o Everton realmente tem uma expectativa de uma temporada muito boa. A gente espera que ela se confirme, até para que o Everton possa voltar a disputar por vagas lá na parte de cima da tabela, né? Pare de ser esse time que fica ali na metade da tabela. O Everton tem uma história muito grande no futebol inglês e que há muito tempo já está estagnado, como eu falei no início do vídeo. Não deixa de ser aquele time que briga por nada, basicamente, né? Toda a temporada para o torcedor do Everton é frustrante da mesma forma. Essa começou muito bem e vamos ver se o time vai conseguir manter a regularidade até o final. Chegamos ao fim, portanto, do nosso primeiro Toca Me Voe. Na verdade é o segundo, mas o primeiro com esse nome, né? O primeiro, se você não viu, inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição o link. A gente falou sobre o Arsenal do Arteta, que também começou muito bem a temporada. A única diferença é de uma derrota, né, que o Arsenal já teve pro Liverpool, inclusive, e o Everton ainda está 100%. O Everton enfrenta o próprio Liverpool nesse final de semana, no sábado, um clássico aí, e a gente vai ver, como o Mauro falou, se o Everton vai bater de frente com o Liverpool finalmente ali e quem sabe até conseguir uma vitória. Por hoje foi só, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, do nosso bate-papo sobre o Everton. A gente vai trazer, claro, mais Premier League aqui para vocês, mas a gente quer falar de futebol internacional em geral. Então, coloquem aqui abaixo sugestões de outros temas para que a gente possa falar. Pode falar de campeonato italiano, campeonato francês, campeonato russo, se quiser, a gente fala aqui também, né? Vocês se garantem? Acho que não, né? Aí também Você começou bem, pô. Você começou bem, italiano, aí ele já foi francês, eu já fiquei desesperado, depois ele, russo, aí eu já não, fiquei mas triste. tô brincando, mas campeonato espanhol, campeonato italiano, que são as principais forças aí do futebol europeu, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês. Lembrar também das nossas lives, tanto no canal Prefiro Futebol, trazendo transmissões de jogos ao vivo, e também das lives aqui do Los Futebólicos, todo domingo. E é isso, galera. Por hoje foi só. Muito obrigado a todos mais uma vez. Se inscrevam nos dois canais para ajudar a gente. E a gente vê vocês na próxima semana. Um grande abraço.